Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Josué capítulo de número 17, a herança da meia tribo de Manassés. Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Asriel e os filhos de Eleque, e os filhos também de Siquém, de Éfer, e os filhos de Semida, e os filhos de Manassés, filho de José, segundo as tuas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, que foi filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filho, somente filha. Estes são os nomes das suas filhas: Malá, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Miqumetá, está de fronte de Siquém, e estende-se ao termo à direita até os moradores de En-Tapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém a terra Tapuã, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades ao sul do ribeiro e as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar lá no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu limite. Pelo norte tocam em Aser e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés e Bet-Seã e as suas vilas, e Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Enedor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não expulsaram todos eles. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui tem me abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre nós e os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Israel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém as montanhas serão suas, ainda que é bosque, cortá-los-á, e as suas extremidades serão tuas. Porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferros, e ainda que eles sejam fortes. Josué capítulo 18, o tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E entre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinha repartido a sua herança.
E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, deu a vocês? A cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra, e demarquem segundo as suas heranças, e voltem até a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará ao seu termo para o sul, e a casa de José ficará ao seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes. E me trareis escrita para que eu lance a sorte perante o Senhor vosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, e Moisés lhes deu, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide e percorrei a terra, e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou a sorte em Siló, perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra dos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E tirou sorte às tribos dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo de sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado do norte, desde o Jordão, e sob aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali para o termo a Luz, ao lado de Luz, que é a cidade de Betel, para o sul, e desce este limite a Atarote-Adá, ao pé do monte que está ao lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai a esse termo e volta para o lado do ocidente, para o sul do monte que está defronte a Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai esse termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoá. E desce esse termo até a extremidade do monte, que está de fronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom ao lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a En-Rogel. E vai desde o norte, chega a En-Semes, e dali a Gelilote, que está de fronte à subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado de fronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais esse termo até ao lado de Bet-Ogla, para o monte, saindo este termo na baía do Mar Salgado para o norte. Na extremidade do Jordão para o sul, este é o termo do sul. E o Jordão será seu termo do lado do oriente. Essa é a herança dos filhos de Benjamim nos seus termos em redor, segundo as tuas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as tuas famílias, são Jericó, Bet-Ogla e Emek-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim e a cidade de Betel, e Avim e Pará, e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofne e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão e Ramá, e Beerote, Mispá e Sefira e Moza, e Requém, e Irpeel e Tarala, e Zela, Elef e Jebus. Jebus é Jerusalém. Gibeá e Kiriat, 14 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19, a herança de Simeão.
E saiu a segunda sorte a Simeão para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Sebá, e Moladá, e Azar Sual, e Balá, e Azen, e Eutolade, Betu e Ormá, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar Susa, e Bet-Lebaote, Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Assim, Ain, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor das cidades, até Baalat-Beer, que é Ramá, do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá. Era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon, e saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sobe pelo seu termo pelo ocidente de Maralá, e vai até Dabesete, e chega até o ribeiro que está de fronte de Joquineão. E Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislot-Tabor, sai a Daberat e vai subindo até Jafla, e dali passa pelo oriente, para o nascente de Gat-Efer em Et-Cazim, chegando a Rimon, Metoar, que vai até Neá, e rodeando-a passa pelo termo do norte de Anatom, chegando ao vale de Ifitá e El. Ecatate, Naal, Sinron e Aida, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Issacar. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Gisreel e Quesulote Sunem. A Faraim, Sion e Anaarate, e Rabite, Quizion e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enadá, e Bet-Pazés. E chega esse termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Israel, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Issacar, estas cidades com as suas aldeias. A herança de Aser, a quinta parte saiu da tribo de Aser, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Eucate e Ali, e Beten e Axafé, e Alameleque, e Amad, Missal, e chega perto de Carmelo para o ocidente, e a Sior-Libnate. E volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem para Cabul pela esquerda, e Hebron e Reote, Amon e Caná até o grande Sidom. E volta esse termo a Ramá até a forte cidade de Tiro. Então torna esse termo a Oza para terminar no mar, na região de Akzib, e o mar e a Feg-Reob, 22 cidades com as suas aldeias. Essa é a herança dos filhos de Aser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a herança de Naphtali. Saiu a sexta parte da sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu termo desde Elef, desde Alon a Zaanim, e Adam, Negeb, e Jabiniel e Lacum, terminando lá no Jordão. E volta esse termo pelo ocidente a Astot Tabor, e dali passa para Ocoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Ser ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas de Din, Zer, Yamat, Hakate, Kineret, e Adamá, e Ramá e Azor, e Quedes, e Edirei, e En-Hanor, e Iron, e Migdal, Orem, e Bet-Anat, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e também as suas aldeias. A herança da tribo de Dan. A sétima parte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Sora, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itia, e Elon, e Tina, e Ecrom.
e Etete, e Gibeton, e Baalat, e Jeude, e Beni-Beraque, e Gat-Rimon, e Me-Jacron e Racon com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém e a tomaram e a feriram ao fio da espada e possuíram e habitaram nela, e a Lezém chamaram Dan conforme o nome do seu pai, Dan. Esta é a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, com as suas cidades e aldeias. E, por fim, a herança de Josué. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o mandado do Senhor, que lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim. E reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Vamos ficando por aqui, eu espero você amanhã, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.